Glória a Deus, muito lindo, cantor cristão, esses hinos tão inspirativos. Eu estava pensando aqui, nessa semana de ausência do gabinete, eu acho que duas pessoas sentiram muito minha falta. Tatiana, que só entra no gabinete para pedir alguma coisa, e Cleitinho. Cleitinho está aqui? E todo dia bate ponto aqui, né? Mas eu também senti falta da presença de vocês, e eu só estou brincando para distraí-los. Irmãos, por ossos do ofício, eu estou com essa gravata, eu acho que eu estou com essa dificuldade porque está apertando aqui, mas eu não estava assim, tossindo dessa forma, eu acho que é a gravata que está apertando. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos, ao pessoal que está em casa, que Deus possa abençoá-los e usar a transmissão desse culto agora, ao vivo, ou depois, para abençoar a sua vida. Semana passada, nós falamos, domingo passado, sobre distrações, olhando o texto de Colossenses capítulo 1, e falamos da cristologia daquele texto, como aponta para Jesus, como fala da pessoa e da obra de Cristo, de forma que nenhum outro texto no Novo Testamento, nenhuma outra obra de Paulo é tão sublime e tão precisa sobre exaltar Jesus, apontar para Jesus. E o contexto ali nós vimos que eram as distrações que faziam e que atacavam o povo de Deus para tirar a centralidade de Cristo. Fora da pessoa de Jesus, nós comentamos semana passada, e eu postei durante toda a semana, que não há salvação. Não entender quem Jesus é, não entender o que Ele fez, o que você era, quem Ele te tornou, não entender Jesus Cristo é desviar-se do Evangelho, porque Ele é o Evangelho. E isso nós fizemos semana passada. Hoje, num culto tão solene, que é a ceia, desses elementos que é o cálice e o pão, que apontam para a obra redentora, eu queria continuar falando sobre Jesus, só que no Antigo Testamento. Então, o texto que nós vamos estudar hoje está lá em Isaías 53, é um texto muito conhecido de todos os irmãos. Isaías 53, nós vamos ler o capítulo todo, é um capítulo pequeno, mas muito poderoso. Obrigado, está bonito. Isaías 53, a minha versão é Almeida, Nova Almeida atualizada, também conhecida como NAA, que diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura, olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um daqueles que os homens escondeu o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e a sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram a sepultura com os ímpios, mas com o rico teve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça nenhuma. Engano não foi encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo ou moê-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá
a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse texto tão inspirador, tão poderoso, que fala do teu servo Jesus. Que nesta noite, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa e aqueles que ainda hão de assistir esse culto, a transmissão desse culto, possam ser movidos pelo teu Espírito. Lhe suplicamos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visite esse lugar, cada coração. Tu sabes como cada um está, entrou, o que se passa no coração, como está, o que se passa na mente. Tu sabes todas as coisas. Abra os nossos olhos para que entendemos as maravilhas da tua lei. Nessa noite haja conversão, correção de rota. Nessa noite a fé penetre nos corações, a libertação, o teu nome seja exaltado, glorificado. Para isso, por misericórdia e somente por ela, use a minha vida para transmitir os ensinos da tua palavra. Nós oramos assim, pedimos perdão pelos nossos pecados, no santo nome de Jesus. Amém? A mensagem do que foi desprezado, a mensagem da redenção e a mensagem da esperança, ela nunca falha. Esse seria o título que poderíamos dar a esta mensagem. Esse capítulo é muito conhecido de todos nós, mas esses capítulos que normalmente é muito conhecido, é que nós passamos por cima, decoramos de alguma forma, e não damos o devido valor ou atenção ao capítulo. Esta é mais uma obra cristológica no Antigo Testamento agora, revelado por Isaías, o profeta, no capítulo 53. Isaías não apenas profetizou no seu tempo, Isaías profetizou para todos os séculos. Isaías continua profetizando até hoje. Ele falou não apenas para Israel e Judá naquele tempo, mas ele falou para todas as gerações. Ele antecipou alguma coisa que ainda não tinha acontecido. Meus irmãos, 760 anos aproximadamente antes dos fatos terem acontecido, Isaías começa a falar e a anunciar o juízo, o consolo, a redenção e a esperança escatológica que viria através do Senhor. Lá no capítulo 1, se quiser colocar aí no Data Show, no verso 1, o texto sagrado vai dizer que Isaías reinou sobre os reinados de Osias, Jotão, Acás e Ezequias. Nenhum outro profeta reinou tanto tempo. 40 anos esse homem reinou sobre Israel. Não é pouca coisa, é muita coisa para um profeta, talvez um dos profetas de maior estabilidade em tempo tenha sido Isaías. No capítulo 6, o texto sagrado vai falar do chamado de Isaías, um chamado tremendo, bonito, quando ele se curva diante do Senhor e entrega a sua vida ao Senhor. Isaías profetiza em um tempo de muita dificuldade, e isso é importante saber para que a gente entenda esse texto. O povo estava sem esperança, porque estava cheio de pecado. Havia corrupção instalada dentro de Israel. O povo se voltava para aquilo que queria fazer. A comunidade religiosa estava pervertida e perdida. É o que a gente lê quando estuda o livro do profeta Isaías. Politicamente, havia uma confusão. A Assíria expandiu seu reinado e invadia as nações, e talvez, no texto sagrado, na narrativa da Bíblia, quando lemos crônicas e os profetas, nenhum outro povo foi tão cruel quanto os assírios. Por isso, Jonas, quando Deus manda ele pregar a Nínive, ele não quer. Há uma história por trás daquele não de Jonas. É claro, Deus tem sua soberania e há muitas lições ali para as nossas vidas. Mas por que Jonas não quis ir?
Um dos motivos é que Jonas tinha tido um problema com aquele povo, um problema com a sua família. A crueldade dos assírios, de Senaqueribe e seu exército, era terrível, a ponto de afrontar o próprio Deus. Ele zomba do próprio Deus, e os irmãos conhecem um pouco do texto. A decadência moral de Israel estava evidente, a questão espiritual falida. Este era o cenário que o profeta encontra quando profetiza e traz essa revelação aqui no capítulo 53. Isaías provavelmente teve como nenhum outro profeta, uma visão de Deus tão profunda, ele viu a santidade de Deus absoluta. Você, quando lê o capítulo 9, o capítulo 7, e todo o livro de Isaías, você vai perceber, ele vai usar terminologias como o Senhor é santo, ele vai falar da pecaminosidade radical do povo, da esperança gloriosa da redenção. Isaías não apenas anuncia o futuro, mas ele expõe a própria essência de Deus, quando ele escreve esse livro, e quando ele escreve o capítulo 53. É bom entendermos que, enquanto o Novo Testamento não nasce, a maioria do povo judeu não entendia o capítulo 53 como sendo o Messias. Esse servo, que é o servo sofredor, não era compreendido, até que em Atos os apóstolos revelam e reconhecem esse texto como um texto de bênção, um texto que revelava a glória do Senhor. É importante também, como pano de fundo, a gente entender que este homem, ele foi um Paulo do Antigo Testamento. Em que sentido? Paulo foi um homem que tinha uma capacidade intelectual e um preparo teológico nas línguas, nas letras muito grande. Isaías, entre os profetas, talvez tenha sido Paulo do Antigo Testamento. Isaías vem de uma família nobre. Isaías tinha acesso aos palácios, aos reis, aos súditos dos reis, mais próximo, ao primeiro escalão, porque ele vinha de uma família da nobreza. Isaías foi criado numa educação muito boa, por isso Isaías escreve uma obra tão grande. Falando agora um pouco sobre o livro de Isaías, ele é considerado por muitos daqueles que estudaram a Bíblia e que são doutores na Bíblia, como o Evangelho no Antigo Testamento. É também chamado de a Bíblia no Antigo Testamento, porque Isaías tem 66 capítulos, e isso é interessante. Então, este livro também é um clássico da obra bíblica, por assim dizer. E a gente pode dividir Isaías em 3 períodos. Do 1 ao 39, Isaías vai trazer juízo e advertência ao povo, e com promessas messiânicas. Do 40 ao 55, aonde nós estamos inseridos aqui nessa mensagem, ele vai falar da consolação e redenção. Isso é importante para quando você lê o livro, você ter uma noção. Eu estou lendo, por exemplo, Isaías nesses dias, para você ter uma noção do que seja o livro. E a última questão, a última etapa do livro, vai de 56 ao 66, que é a esperança escatológica e a restauração final do povo de Israel. Os capítulos 42, 49, 51 e 53 são chamados, especialmente conhecidos como o Cântico do Servo do Senhor, fazendo uma alusão ao próprio Cristo. Nenhum livro do Antigo Testamento foi tão citado quanto Isaías. Isaías, Salmo, Deuteronômio e Gênesis são os livros que você mais escuta no Novo Testamento. Quando vocês lerem o Novo Testamento e você perceber citações dos apóstolos ou associados, entenda, eles estão dizendo, isso é a palavra de Deus. Eles estão trazendo o Velho Testamento para dizer, é a Escritura Sagrada. Eles estão confirmando histórias, como por exemplo, do dilúvio, que muitos tiram chacota, do livro de Jonas, que muitos tiram chacota, então, do próprio Gênesis, que tem muita gente que não crê, acha que aquilo é conto de carochinha. Então, quando os apóstolos citam o Antigo Testamento, eles estão dizendo, é a palavra de Deus, eles estão confirmando que não é nada dessas coisas, senão o texto sagrado. E Isaías é um dos livros
mais citados no Novo Testamento. Isaías 53 descreve o Senhor como aquele que foi desprezado e rejeitado, que sofreu de forma vigária. Vigária significa estar no lugar do outro, pagar o preço, né? Misericórdia e redenção sobre o servo sofredor. Muitas vezes são vistos, principalmente por algumas linhas da teologia, principalmente em Israel, como falando de alguém que não seja Cristo. Não é verdade. Não pode, ninguém poderia redimir os homens, pagar um preço, ser um vigário no sentido de ser um substituto, senão Jesus, e o Novo Testamento vai falar sobre isso. Lá no Novo Testamento, em Atos 8:32, pode pôr aí para a igreja ver, nós identificamos claramente esse servo como Jesus Cristo, conforme Atos 32-35, conforme Pedro 2, de 22-25, e conforme Mateus 8, de 8-17. Todos esses textos vão falar sobre esta obra. Pois bem, eu quero expor aqui o texto sagrado, já que falei um pouco do autor e do livro, para vocês entenderem o contexto, sobre essa obra maravilhosa. O verso 1 começa assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi elevado o braço do Senhor? Aqui o texto nos leva a pensar que, desde sempre, a mensagem da cruz era rejeitada. Aquele povo que foi separado, que desde o Gênesis começou a receber a revelação do Deus Todo-Poderoso, daquilo que Ele faria para reparar a queda do homem, para redimir e salvar a vida humana, Israel vinha recebendo. Mas o que acontece é que o texto começa através do profeta dizendo: quem deu crédito à pregação? Meus irmãos, quando nós olhamos e lemos esse texto, nós olhamos para hoje, e quando a gente olha no nosso entorno, em casa muitas vezes, ou na família, ou no trabalho, na rua, na vizinhança, a gente pode aplicar essa passagem sem nenhuma dificuldade. Quem deu crédito à pregação? Quem é que tem crido na palavra de Deus? As pessoas continuam descrendo, zombando, brincando, fazendo chacotas. O ateísmo no passado, o Salmo diz assim: diz o ímpio em seu coração, não há Deus. Era tido como uma coisa fora de moda, ninguém se revelava, até o meados do século XVII, ninguém se revelava ateu, ninguém gostava de dizer que era ateu, mas o era, sem se expor ou querer expor sua posição. Desde o Salmo, diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Depois do advento ali, daquele período das luzes, as pessoas começaram a assumir explicitamente a era da razão. Não precisamos de Deus, tudo se explica pela ciência, tudo tem uma razão de ser, um sentido que dá para explicar. O texto faz uma pergunta retórica: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço, o poder de Deus? Quem é que tem crido no poder de Deus? Os homens acreditam na sua força, no seu braço. Basta dizer que quando Cristo aparece, os judeus não acreditaram nele, porque o Messias que eles esperavam era alguém que ia falar: vamos pegar na espada, vamos treinar e vamos preparar um grande exército para nos libertar do Império Romano. Na verdade, eles de alguma forma tinham o mesmo espírito romano, os judeus daquela época, porque Roma também não acreditava, e aí um exagero, né, sai do 8 para 80, na capacidade intelectual. Roma zombava dos gregos, por causa da filosofia, das conversas, da razão, e tudo aquilo que você sabe, porque Roma só acreditava no poder do fazer, da conquista, tinha conquistado o mundo da sua época. Roma só acreditava no seu próprio braço, em quem sabe construir pontes, fazer estradas e dominar reinos. O texto vai perguntar quem creu na pregação do Senhor e a quem foi revelado o seu braço. A verdade é que o verso 1 nos ensina que
a vida cristã não está na força humana, no braço e no poder do exercício humano, de fazer, de tentar ser por si mesmo, mas só há salvação para aquele que recebe revelação divina. Por isso ele pergunta: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é o poder do seu reino, é o poder da sua vontade, é o seu próprio poder manifesto sobre o mundo, através da natureza, como a Bíblia vai nos ensinar. Mas ele pergunta: quem creu? Aquele povo já não cria. Isaías está pregando para um povo e profetizando para gerações e séculos de um povo que não crê. E nós precisamos olhar para esse texto e perguntar: meu Deus, eu sou uma pessoa que tenho crido em Deus. E quando a gente fala crer em Deus, passa por: se eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu não tenho restrições em crer em Deus, em nenhum sentido. Eu creio, então eu creio no poder de Deus, e isto não é dado por força humana. Isto é iluminação de Deus no coração do homem. Eu falei aqui na semana passada, aquele texto de Pedro, quando Jesus pergunta, eu iniciei a pregação, a mensagem, quando o Senhor fala: quem diz que o povo sou? E vocês, quem diz que eu sou? E Pedro responde: a resposta de Jesus é verdade, mas não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Nós temos crido, primeira lição aqui, o mundo aí fora tem crido nessa pregação, ou tem zombado e se afastado, e isso nos deixa conscientes de que haverá uma rejeição, e que há uma rejeição, e que sempre houve uma rejeição, porque Isaías já profetizava. Quem creu em nossa pregação? Quem creu na sua pregação no seu trabalho? Quem tem crido? Quem crê no braço do Senhor lá, no seu trabalho, na sua família? Isaías então pergunta, no verso 2 e 3, porque ele foi subindo como renovo diante dos... como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhávamos para ele e não víamos nele beleza alguma, terra seca, aparência, desprezo, formosura. Isaías está mostrando que o cenário que aquele povo vivia era um cenário árido, algum lugar que realmente havia uma sequidão. Mas o que ele está dizendo aqui, quando ele diz assim, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhávamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. É porque esse mundo é materialista, esse mundo vive de aparências, e não era diferente em Cristo. E naquilo que o profeta está revelando e que iria acontecer alguns séculos depois, quem olhasse para Jesus e dizia: esse é um libertador. Quem olhasse para Jesus e dizia: esse aqui é o Filho de Deus encarnado. Este homem vai mudar a história da humanidade. Porque quando a gente olhava, ou aqueles que tiveram a oportunidade de olhar, o profeta, como se estivesse ali, vendo o próprio Jesus aos pés da cruz, ele foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhávamos para ele. Não foi exatamente o que aconteceu, e não é o que vem acontecendo. O evangelho parece alguma coisa tão fraca, tão inútil, tão sem noção, tão sem poder. Os homens zombam, as pessoas olham para a igreja e falam: esse povo é lunático, esse povo é bobo, esse povo acha que oração, esse povo acha que esse tal de Jesus e que esse livro chamado Bíblia vai mudar a história da humanidade, vai destruir aqueles que vão na contramão. Eles não acreditam, porque eles querem ver. O que chama a atenção é a aparência. Era o que Israel queria, era o que o profeta já estava profetizando: uma terra seca, uma aparência não muito boa, traz o desprezo, não tinha formosura. Esse é o Evangelho de Jesus, esse é o Cristo que encarnou,
e que os homens não deram crédito. É dessa forma que até hoje a humanidade olha para as pessoas. Todo mundo quer estar perto daqueles que teoricamente ou aparentemente têm uma boa aparência ou um status de poder. O mundo caminha assim. O mundo quer bater foto com quem tem fama, porque se eu estou batendo foto com um famoso, eu vou ter likes, eu vou aumentar o número de seguidores, porque eu estou me associando a alguém que tem presença, que tem fama, que traz popularidade. Mas Jesus, o profeta, vai dizer aqui que Jesus não trazia isso, porque o reino é o inverso dessas coisas. E nós não estamos desprezando aqui a beleza natural, porque Ele é o arquiteto do mundo. Jesus é o arquiteto de tudo que é belo. Não é sobre isso, mas é sobre essa intenção errada do coração do homem, de colocar os olhos nessas coisas, de não conseguir ver, porque não há revelação, que ali estava, diante de Israel, aquele que iria transformar a humanidade. Mas ele continua no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, levou sobre si as nossas enfermidades. Aquele que parecia não valer nada e não ter nenhum poder, foi aquele que tinha a capacidade de levar e curar. E não veja isso aqui apenas do ponto de vista de doença física, porque a doença física é um mal menor da tragédia humana do pecado. Porque a maior enfermidade que o texto vai narrar e falar, Max, é a doença espiritual, é a decadência espiritual, é a lepra espiritual que os homens caíram quando Adão e Eva se dobraram ao pecado. E ele diz: este homem desprezado, que sobe como no renovo, é aquele que certamente, ele está dizendo que com certeza, levou sobre si, irmãos, levou sobre si. Quando esta obra descrita aqui nessa mesa foi feita, ela foi verdadeira, absoluta e definitiva. Não há retorno, não há conserto, não há reparação a ser feita. Ela é completa e absoluta para transformar a vida de todo mundo. Ou seja, o texto sagrado no Antigo Testamento está falando sobre Jesus e o que Ele fez. Ele diz, Ele levou sobre si, certamente levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos aflito e ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Veja, o verso 5 descreve uma obra completa de restauração. Para aqueles que muitas vezes encontram o sofrimento, a dor, e entendem de forma errada, o texto é tão lindo, tão bonito, ele diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. Isso aqui, em primeiro lugar, revela quem era eu e quem era você. Isaías estava dizendo àquele povo: entenda o que virá. O que está acontecendo é que Deus está manifestando o seu poder, e é nele, e é através dele, e é por ele que nós estamos, que ele vai sofrer. É por isso que o texto fala da redenção em misericórdia vigária, porque ele é o substituto. Ele é alguém que toma o meu lugar. Eu merecia, você merecia, certamente, mas ele foi transpassado por causa das transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Não entender isso é não entender o que Deus fez por você, é o que Deus está fazendo pelos homens, é o que Ele oferece aos homens.
ele foi moído, ele foi transpassado por mim e por sua causa. Esse texto não apenas fala da obra da cruz, mas revela também a qualidade que vivíamos, o tamanho e a profundidade do pecado que assola a humanidade. Os homens estão presos, estavam, e Isaías está profetizando, esse servo sofredor, esse servo do Senhor, ele sofreu, transpassado, uma alusão ao sofrimento, à lança, pelas nossas transgressões, esmagado porque é por isso que foi Getsemane, prensa do óleo, lugar onde ele foi moído, pelas nossas iniquidades. Estou lendo o texto, o castigo, veja, aquilo foi um castigo, mas o que vem depois no texto é que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Há muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, mas muito mais fora da igreja, que vivem em perturbação, pessoas perturbadas, que não conseguem ter paz no coração, que não conseguem descansar, ter uma noite tranquila, que se assustam, que estão assombradas, que vivem à sombra do pecado, que têm medo do pecado, embora ele exista, esteja aí, mas sobre o crente ele não tem poder, ele está presente, mas não tem poder. Então não há paz, porque o texto revela que só na obra desse servo do Senhor, nós encontramos paz. Jesus, quando encontra os discípulos, ele diz, eu vos dou a minha paz, eu vos entrego a minha paz vos dou. Diz assim, eu não vos dou como o mundo dá, uma paz transitória, passageira, circunstancial. Não é dessa paz que o profeta está falando, e só quem tem essa paz para oferecer, o shalom, que isso para Israel era alguma coisa muito profunda, que transpassa essa existência, o shalom de Deus, que vai à eternidade, aonde o capítulo 20 de Apocalipse vai dizer, lá não haverá nem choro, nem lágrima, nem pranto, nem dor, a paz, o shalom de Deus que decorre, que transcende essa terra. Ele diz, por causa desse castigo, desse sofrimento, por nossa causa, ele sofreu esse castigo que Cristo sofreu, produz paz no coração do crente. Por isso, meu irmão, nós aprendemos nesse texto, no verso 5, primeiro, que o sofrimento e a simbologia dessa mesa, que aponta para a obra redentora, foi por sua causa e por minha causa, porque de fato éramos maus e vivíamos no mal. Mas em segundo lugar, quando esta obra foi feita e ele foi castigado, Pablo, a Bíblia diz que a paz de Deus vem e toma os nossos corações. Como é que está a paz de Deus no seu coração? Qual é a sua consciência daquilo que Cristo fez por você? Mas avançando, no verso 6, ele vai dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Bom, o texto vai relatar agora no verso 6, e esse texto está claro, todos nós andávamos, andar, fala de estar em caminhos, todos nós estávamos desgarrados como ovelha. Ele faz a alusão aqui de um rebanho, pastoril, que era muito comum à cultura hebraica, não era difícil eles entenderem isso. O profeta fala, porque ele fala do Senhor como pastor, desde a antiga aliança. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ele diz, imagina uma ovelha que sai do curral e está perdida por aí, vulnerável, passando por perigos, passando em atoleiros, morrendo provavelmente. Ele diz, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Não me parece muito atual esse texto? Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso me parece tão atual quando a gente lê as literaturas modernas, o relativismo. Lavínia ela lê o texto e ela diz assim, eu entendo assim. Aí a mãe lê e fala assim, mas eu compreendi completamente diferente, essa é a sua verdade. Aí Samla diz,
Mas a minha verdade é outra. Aí Patrícia olha e fala, mas essa é a verdade de vocês, a minha é outra. Cada um caminha nos seus próprios caminhos. Cada um procura seus próprios interesses. Cada um se encosta naquilo que acha, aparentemente, que é confortável à sua vida. Nós estamos falando de um texto aproximadamente 700 anos antes de acontecer. Isso aqui não é um vaticínio profético, ex-evento, não é. Isaías não viu para profetizar como alguns estudiosos, não é, ateus, não é, ou um melhor termo seria liberais, entendem, e que diz que havia 3 Isaías, que cada parte dessas 3 partes foi escrita por um Isaías diferente, e que, na verdade, ele profetizou lá na frente, então o livro foi escrito muito depois, ele viu para falar. Não! São mais de 700 anos antes, ele recebeu a revelação, ele traz luz, para que a igreja entendesse, os profetas, os discípulos, os apóstolos vão entender, pela chave hermenêutica que é Jesus, o que Isaías estava dizendo. Os homens continuam andando cada um por seus caminhos. A igreja tem se perdido em algum sentido, quando acha que pode andar do jeito que quer, ser crente do jeito que quer, viver do jeito que quer, interpretar a Bíblia do jeito que quer. Não pode. Isso não é Bíblia, isso não é ser crente, isso não é entender a obra do servo sofredor. Andar desgarrado como ovelha é simplesmente não entender a obra magnífica que o Senhor fez. Cada um andava pelo seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas ainda, no verso 7, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha, diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele vai dizer no 8, pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, da sua linhagem. Meus irmãos, o verso 7 e o verso 8, vai falar da opressão que ele sofreu, ele não abriu a sua boca. Nós temos um entendimento errado, alguns dizem assim, Deus não se preocupa com os homens. É muito comum em épocas de pandemias, de crises, doenças ou guerras, levantar-se na internet, no meio dos homens, e até alguns crentes que dizem assim, meu Deus, aonde está Deus? Deus não se preocupa com o sofrimento da humanidade, Deus não se preocupa com o meu sofrimento. Mas o texto diz ao contrário, o profeta já ensinava, ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca. Os versos anteriores falam da dor, do sofrimento. Ninguém conhece dor, humilhação, sofrimento, doença como Jesus, ninguém. Ninguém pode te consolar, porque o texto também é um texto consolador. Ninguém pode te consolar e te entender como Jesus Cristo, nenhum terapeuta, nenhum pastor, nenhum esposa, amigo, irmão, ninguém pode compreender o que se passa dentro de você, as suas dificuldades e sofrimentos, ninguém, a sua doença, às vezes são doenças terminais. Nosso irmão Totônio colocou no grupo, está sofrendo, fizemos uma visita a ele há uns 20 dias, eu, Edileuza, Patrícia, é uma situação terrível. Como consolar alguém que está sofrendo? E tem casos muito piores, mas o texto sagrado diz que a humilhação, às vezes, a gente se acha humilhado por aquele, por aquela, no trabalho, em casa, enfim. Deixa eu te dizer uma coisa, o profeta está mostrando que ninguém, que este Deus não é o Deus avesso, não virou as costas, ele conhece o sofrimento do ser humano como ninguém, só quem sofreu pode consolar quem sofreu, diz uma canção antiga. Alexandre, para dizer, Jesus sofreu, passou por tudo, então ele assiste você, compreendendo profundamente você, em cada humilhação, em cada doença, em cada dor, porque ele viveu
todas as dores possíveis que um ser humano pode viver, sem merecer, mas viveu para consolar você no momento certo. Mas ele fez tudo isso, o verso 7, com a boca fechada. Diferente de nós que reclamamos, argumentamos, questionamos. Por quê? Não é por quê. Talvez para quê? Mas por quê? Ele não abriu a sua boca. O sofrimento, meus irmãos, o texto nos ensina que não é um tempo de reclamar, é um tempo de descansar na soberania de Deus. Jesus não reclamou, ele não abriu a sua boca, sofrendo por um pecado que não era dele. Opressão e juízo, pense no Getsemane. Pense no Getsemane, cortado da terra dos viventes, ferido por nossas transgressões. Quando nós entendemos o poder da cristologia, da obra da redenção, nós somos consolados todos os dias. Da menor a pior. Durante essa semana, e a gente passa na fraqueza humana, eu estou com pneumonia, meu Deus do céu, vou morrer, não sei se vou morrer. De Cleide vai ficar viúva, me agorou, tanto que ela fala que vai morrer, quem vai morrer sou eu. Lasquei-me. Não, o que me consola é a palavra. Se chegar a minha hora, glória a Deus, se é crente, a gente vai sentir falta, vai ser dura a sucessão, né, Gueto? Mas a obra do Senhor não para, sua vida não vai parar, nada para, porque aqueles que andam com o Senhor, confiam no Senhor, não reclamam, simplesmente são consolados e como ovelha, com a boca fechadinha, fala assim, ó, bendito seja o Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. O texto nos ensina isso sobre o servo. Agora o verso 9 diz assim, designaram a sepultura com o ímpio, e com os ricos esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça nenhuma, engano nenhum encontrado na sua boca. Fique claro que não houve pecado em Jesus, ele não morreu porque era um pecador, porque tinha cometido um deslize, ele era santo, puro, eterno, o Criador dos céus e da terra, que tudo fez em santo amor, tudo sustenta e governa. Não foi, por isso foi por amor a você que ele morreu, simplesmente. Designaram a sepultura com os ladrões. Isaías viu tudo, com os pecadores, transgressores, um do lado, outro do outro, e para um ainda houve solução. Mas ele diz, mas com o rico teve a sua morte. Ele está falando de José de Arimateia, gente, que foi um homem que foi ao governador e falou, eu quero, deixa eu tenho. Ele tinha uma sepultura pura, nova. É impressionante o texto sagrado, é impressionante como Deus coloca luz 7 séculos, mais de 7 séculos depois, para que esse profeta trouxesse tudo, e sem ter culpa. Verso 10, estou terminando. Todavia o Senhor se agradou em esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Bom, sofrimento na ótica humana, por mais que você faça um exercício, se você não estiver realmente firmado na palavra de Deus, sofrimento para crente é sempre sinônimo de pecado, não é? Mas Jesus não tinha pecado. E o verso 10 diz assim, todavia o Senhor se agradou em... Deus às vezes permite as coisas. A Bíblia diz que Deus se agradou em esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Mas Deus é masoquista, Deus gosta do sofrimento. Foi por amor a você. Foi por sua causa e por minha causa que Ele fez isso.
Mas da mesma forma, nós precisamos entender que o sofrimento agora, na ótica daqueles que entregaram sua vida para Jesus, tem que entender que está submisso à soberania e à vontade de Deus. Por que Deus elege uns para isso e outros para aquilo? Por que Deus permite uns assim e outros assados? Eu não sei responder. Talvez ninguém consiga, mas uma coisa eu sei: vá à Bíblia, vai ao texto sagrado, e o Espírito de Deus irá consolar a sua vida. Ainda que você não consiga compreender plenamente, haverá um consolo inexplicável que entre em nossos corações, porque existem tantas pessoas do mundo afora que sofreram coisas terríveis, estão hoje sendo instrumentos da mão de Deus, porque Deus quis que essas pessoas de alguma forma sofressem, mas Deus tem um plano e um propósito em tudo. No caso em questão, era o amor de Deus por nossas vidas, quando Ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Olha que coisa linda, Ele deu a sua alma aqui, leia-se, Ele deu a sua vida como oferta. Não foi Roma, não foi Pilatos, não foi Herodes, nem foi os judeus que mataram Jesus. Jesus se entregou voluntariamente. Ele falou: eu vou ser oferta, eu vou pagar, eu vou ser o vigário, eu vou ser o substituto de vocês, eu vou aplacar a ira de Deus, eu vou trazer paz entre vocês e Deus, eu vou trazer paz nos vossos corações, e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele se ofereceu como oferta pelo pecado, mas Ele também verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus é aquele que cumpre os seus desígnios e determina a sua vontade, e Ele faz isso de forma que nós não entendemos completamente, mas o sofrimento e a dor vêm pela vontade de Deus, e vindo vem a redenção do Senhor. O texto vai falar, o verso 11, ele verá o fruto de sua alma e ficará satisfeito. Por que Deus ficou satisfeito com o sofrimento do seu filho? Porque você está aqui hoje, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você pode não ser a pessoa mais famosa de Mossoró, pode não ser o melhor profissional na sua área, pode não ter a maior conta bancária, mas uma coisa eu posso lhe assegurar: você foi lavado, limpo de todo pecado. O juízo de Deus não está mais sobre você, mas agora o amor e a compaixão do Senhor. Você tem o consolo de Deus sobre a sua vida, você tem esperança de Deus sobre a sua vida, mesmo em meio a uma terra seca. O texto vai dizer: Ele prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, Ele verá o fruto de sua alma e ficará satisfeito. O Filho de Deus e o servo do Senhor, o pessoal da música pode vir, deve ficar e viver essa verdade, e ele vai dizer: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele levou, irmãos, entenda isso, a obra da cruz levou. Quando alguém leva, por exemplo, cadê Edileuza? Você levou meu violão, não levou para Santa Helena? Você trouxe, graças a Deus. Ela levou. Se eu viesse aqui à tarde, o violão não estava aqui. Ela levou. Eu não tinha como acessá-lo. Ela levou. Jesus levou lá na cruz. O que nós fazemos aqui é celebrar o que esse profeta está narrando 700 anos antes, daquilo que Cristo fez na vida, daqueles que foram iluminados, que creram não pelo braço ou esforço humano, mas por revelação, iluminação. Ele levou os nossos pecados, as nossas iniquidades, estava sobre ele. Verso 12,
para terminar. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mais uma vez, ele fala daquilo que aconteceu na cruz. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercede. Às vezes nós achamos que, e o mundo busca a intercessão em tantas outras pessoas, criaturas, mas o texto é muito poderoso. Despojos, na linguagem da guerra, é aquilo que se tem depois que se vence o inimigo. Por exemplo, em Jericó, eles invadiram, conquistaram, ganharam, e houve despojos. Não podia pegar tudo, porque o Senhor designava algumas coisas, e ali houve uma quebra de princípio, aquela capa babilônica, mas o gado e tantas coisas são despojos de uma guerra. Você conquistou, agora tudo isso é seu. Despojos aqui pode falar da riqueza que é aquele que confia na obra da redenção, que fala, mas como é que vai ser minha vida daqui para frente? Porque eu trabalhava e eu vivia bem, porque eu ganhava assim, e eu tinha tais lucros, e eu fazia umas coisas erradas, mas de toda forma eu vivia muito bem. E agora que eu me converti, que eu tenho que, como diz uma piada aí na internet, o cara fala, você gostaria de ser crente? E o homem responde, eu crente, Deus me livre, crente não pode nada. Crente não pode nada. Crente não pode nada errado. Crente não pode nada que fere aos valores e princípios eternos. Mas Deus preparou o despojo. O despojo é a obra da redenção, é a vida em abundância, é a eternidade com o Senhor. O despojo é ter paz no coração em meio a um caos social, em meio a rumores de guerra. O despojo é ter a convicção que Deus consola você e que nunca vai te desamparar. Eu nunca vi um justo desamparado ser. O Salmo. E a sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em Deus não ser acolhido, recebido, abençoado. Isaías, 700 anos aproximadamente, diz, ele fez tudo isso e ele intercede. Não é a padroeira da cidade, não são tantos padroeiros que inventam por aí, não são, irmãos. Jesus, Paulo vai dizer a Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Sabe por que o texto diz Cristo Jesus o homem? Porque o Deus que está sentado lá em cima agora, também é homem agora, porque ele encarnou, ele viveu, ele sabe. Lições, rapidamente, que nós tiramos aqui. O pecado é real. O texto fala do nosso pecado e do estado que vivíamos, e isso para você valorizar o que Cristo fez. E quando você comer o pão e beber o cálice, lembra a desgraça que éramos, porque o texto fala, foi por causa da sua transgressão, o pecado, que ele foi moído, a sua expiação, o seu sangue, o seu sacrifício foi feito por causa do meu e do seu pecado. O texto, em segundo lugar, fala sobre a graça de Deus. A salvação é totalmente graciosa, de graça para mim e para você. Mas o texto fala sobre o servo sofredor. E nós estamos aqui curados na nossa alma, né? Curados da morte eterna, porque ele morreu para que muitos vivessem. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida com abundância. Quando você beber desse cálice, comer desse pão, lembre disso, uma graça veio sobre sua vida. Isaías profetizou isso. Mas ainda em terceiro lugar, o sofrimento humano. O capítulo vai oferecer uma esperança sobre a dor. Esse Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele, na história, ele sofreu para redimir um povo. Ele chorou para entender e consolar suas lágrimas. Ele consola a igreja na sua peregrinação, nas suas aflições, nas suas perseguições, nas suas lutas. Deus, ele conhece o que é
sofrimento. Por isso, nunca se esqueça de Isaías 53. Fala sobre isso aqui. E por fim, o texto termina trazendo uma esperança escatológica. O servo não permanece no túmulo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O texto, verso 12, ele ficou satisfeito. Ele ficou satisfeito. Verso 11 e verso 12. Ele ficou satisfeito com aquilo que foi feito. O sofrimento não tem a palavra final. A redenção culmina para a glória. A obra de Cristo te garante, você tem a vitória final. Você já triunfou lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Amém, igreja? Internalize isso. Peça ao Espírito que aplique essa palavra em seu coração, esse consolo em seu coração, em gratidão por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele transformou em sua vida, pela esperança que Ele lhe dá. Só a Bíblia nos salva, só a Bíblia nos consola, só a Bíblia nos sustenta. E é esta palavra, pregada 700 anos antes de acontecer, é que nos faz estar aqui hoje, apesar de todas as situações. Não quero usar o jargão de dizer, isso aí todo pastor fala, tipo, eu não sei como você está, ou como entrou aqui hoje, e de fato eu não sei, embora o pastor conheça um pouco das suas ovelhas, não sabe de tudo que passa no seu coração, mas eu posso te assegurar, Deus conhece, pode consolar, pode transformar, pode lhe ajudar. E a você, visitante, esse Deus que pregamos aqui, que está representado pelo seu sacrifício nessa mesa, é um Deus que pode mudar a sua vida. Foi por muitos. O desejo do nosso coração é que você esteja entre esses muitos, e não pelo seu braço. Desista disso. Quem deu crédito? A quem foi revelado? Revelação de Deus vem dos céus. Ele ilumina. Que Ele te mostre a cruz hoje, que Ele te mostre o Cristo amoroso e vencedor, que vai mudar a história da sua vida. Amém?